Olá, amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia da TV Taperá. Hoje, terça-feira, e como toda terça-feira é o nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Final de semana ensolarado, aí ontem já mudou o tempo, esfriou bastante, e no inverno é isso, né? E na época fria, você já pode notar que você urina mais. O nosso organismo precisa de menos líquido, então nós regulamos através da urina. E na criança acontece a mesma coisa. E o nosso assunto de hoje é um assunto muito interessante, principalmente para você que tem criança, né, que está no período de começar a ensinar a tirar a fralda. E eu tenho aqui um artigo muito interessante da doutora Loreta Campos, que ela dá essas dicas que fala justamente dos 10 erros na hora de retirar a fralda do bebê. Esse artigo da doutora Loreta Campos que eu recebi, né, e que eu quero agradecer antecipadamente, né, eu recebi da equipe Contato, Comunicação e Marketing, né? A gente agradece pela colaboração, porque é um artigo importante. E ela diz o seguinte: retirar a fralda do bebê, retirar a fralda da criança, é um processo que exige muita paciência. Algumas crianças levam poucas semanas para aprender a usar o banheiro, enquanto que outras podem demorar até 6 meses para aprender. E com isso precisa maior atenção. E aí a doutora Loreta Campos dá os 10 erros mais comuns na hora que a família vai retirar a fralda da criança. Primeiro erro: começar antes da hora. Aquela ansiedade, né, do casal, dos pais quererem tirar, né, a fraldinha, começar a treinar. Então, você começar antes da hora é o primeiro erro. O ideal é a partir dos 2 anos, porque nesta fase as crianças já têm uma certa autonomia para andar, tirar a roupa e expressar que estão incomodados com o cocô. Segundo erro: expor a criança em lugares públicos, né? Então, ir ao banheiro é algo privado. Portanto, tente utilizar o sanitário com a porta fechada, o piniquinho sempre no banheiro. Nunca coloque o piniquinho no quarto, na sala, não acostume desse jeito. Por quê? Porque se você fizer isso, é o segundo erro. Então, a porta do banheiro fechada, o piniquinho no banheiro. Terceiro erro: delegar essa função da retirada da fralda somente para a escola. Tipo assim, a escola me faz isso,
vai treinando a criança para tirar a fralda, não é? Quer dizer, tente começar a retirada da fralda já em casa, de preferência no período de férias. Veja bem, de preferência no período de férias, porém, sem muito estresse. Sem muito estresse. Por quê? Porque a criança de férias, você vai ficar estressada, você vai ficar estressado e vai atrapalhar esse período de férias também da criançada. Então tem que ter muita paciência. A escola tem que ser apenas o apoio. É aí que nós invertemos, né? A família inverte, quer dizer, acha que a escola é que teria que ser o agente principal para a troca. Sem dúvida nenhuma, a escola é um local de grande apoio para a família. Eles têm um trabalho fundamental para esse apoio, mas sempre ter ciência de que a escola é um apoio. É a família que tem que iniciar esse processo da retirada da fralda. Quarto erro: você não pode ficar pressionando a criança de ser rápida. Tipo, vamos logo, faz logo. Não, tem que ter paciência, gente, tá? Esse desfraude, nós temos que ter muita paciência com a criança, justamente para que ela futuramente não tenha problema, né, na evacuação. A criança precisa de conforto, não é? A criança precisa de conforto. Então, dependendo da altura que os pés da criança ficam, nós temos que encontrar um suporte para a criança ficar com o pezinho apoiado nesse suporte. Evitar ao máximo da criança ficar balançando o pé. Quer dizer, nós precisamos dar conforto para a criança para usar o vaso sanitário. Outro erro da família é esperar a criança pedir para ir no banheiro. Não vamos esperar a criança pedir para ir ao banheiro. Comece já retirando a fralda do dia. E pergunte ou leve a criança ao banheiro a cada 2 horas. Tá bom? Então, o erro é a gente esperar que a criança fale. Ela não está ainda coordenada para isso. Então, o que você faz? Durante o dia, tire a fralda. E a cada 2 horas, pergunte, leve ao banheiro, né, para a criança ser condicionada a isso. Correto? Muitas vezes a gente já viu os pais dando bronca na criança. Esse é o 7º erro nosso, de dar bronca na criança ou chamar a atenção da criança pelo fato de não ter avisado o momento de ir ao banheiro. Tá? Ela não consegue segurar. Então, evite falar. Você sujou de novo. Ou você não aprende. Esse é o nosso erro. Então, a gente não deve
dar bronca na criança se ela não conseguiu segurar. No caso, logicamente, do cocô, um outro erro nosso é fazer cara de nojo quando acontece o escape, principalmente à noite, porque à noite é comum, né, ter esse escape. E esse escape, né, pode durar, dependendo de cada criança, né, pode demorar em média de 4 anos de idade, algumas crianças até mais, dependendo de cada família, de cada criança, né? O xixi pode demorar para ser controlado. Então, evite fazer cara de nojo, haja de uma forma natural. E também, um nono erro que nós fazemos, nós praticamos, é o seguinte: colocar roupa difícil nessa fase de aprendizado, nessa fase de treinamento, colocar roupa difícil na criança na hora de tirar, né? Se a criança pede para ir ao banheiro, né, os pais têm que agir de uma forma rápida. Então, quanto mais simples, quanto mais prática é a forma de se tirar a roupinha da criança, mais rápido será, né, a facilidade de você fazer com que a criança use o banheiro, use o vaso. Então, roupinha fácil, tá certo? Nessa fase de treinamento. E um outro erro que a gente precisa chamar a atenção e que a doutora Loreta Campos reforça é a gente erroneamente escolher o período de troca, não é, de treinamento da retirada de fralda num momento de estresse dos pais. Por quê? Porque esse processo de retirada da fralda, esse processo de treinamento para a criança, quem faz isso tem que ter muita paciência. Talvez seja por causa disso também que os pais acham que a escola desenvolve esse processo de uma forma mais eficaz do que a própria casa. Por quê? As professoras têm paciência, as monitoras têm paciência e muitas vezes os pais não têm paciência, está passando num período de estresse e transfere esse estresse para a criança. Então é um processo de muita paciência, é um processo de ensinamento, é um processo de aprendizagem para a criança. E é por isso que a 10ª dica é ter muita paciência com a criança. A doutora Loreta Campos, que nos enviou essa matéria, não é? Ela é pediatra pela Universidade de São Paulo e consultora internacional de aleitamento materno, além de consultora do sono, educadora parental e membro da Sociedade Goiana e Brasileira de Pediatria. Então, pelo fato desse artigo, dessa matéria ser muito importante para me levar ao conhecimento dos pais, é que nós estamos fazendo isso nesta terça-feira.
Próxima semana nós temos mais. Até lá, com um outro assunto sobre medicina e saúde. Até lá!